Oi, turma. Do livro Deus e Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa, capítulo 5, A Fé Cega. Na carta de Paulo aos Hebreus 11.1, encontramos: a fé é um modo de possuir desde agora o que se espera, um modo de conhecer realidades que não se veem. Como eu já comentei a Lures, a fé é uma mola que impulsiona o homem para frente e para o alto. Falo isso baseado na primeira parte desse versículo. A criatura tem tanta convicção do que busca que já antevê seu objetivo realizado antes mesmo de atingi-lo. Isso é a fé na vida, na espiritualidade e, sobretudo, fé em si mesmo. Essa certeza lhe traz confiança no que faz e lhe dá esperança em um futuro que ele constrói a partir do agora. Essa fé lhe indica que o agora é o futuro que chegou. Assim, vive o agora com intensidade e isso é muito bom. Já a segunda parte desse ensinamento bíblico, quando fala desse modo de conhecer, implica que precisamos estudar para compreender por meio do saber. Dessa forma, compreendemos com lógica que muitas vezes o que não se vê é o que é real, já que na sequência Paulo escreve: o que é visível veio a existir do que é invisível. Versículo 3. Com o estudo descobrimos que nada é vazio no universo, que o nada não existe, pois tudo é energia que não conseguimos vislumbrar. Entendemos, enfim, que existem realidades que não vemos. Isso é fé raciocinada. Ter fé cega é não procurar entender a realidade e acreditar sem passar pelo crivo da razão tudo o que ouve ou lê. Muitos acreditam em Deus apenas porque seu líder espiritual falou. A fé cega, então, significa acreditar em tudo o que se lê ou ouve. E quando se acredita em algo, pode depois desacreditar e passar a acreditar em outra coisa. Já quem tem fé baseada na lógica e no bom senso não acredita, sabe. Quem sabe jamais deixa de saber. Quando, por exemplo, uma pessoa sabe ler e lhe mostram um cartaz escrito, se ele olhar, mesmo que não queira ler, já leu. Por tudo isso, a doutrina espírita nos incentiva a desenvolver a fé raciocinada, pois somente ela é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Como já foi mencionado anteriormente, um dos atributos da divindade é a imaterialidade. Deus difere de tudo o que é matéria. Portanto, Deus não pode ser analisado, medido, pesquisado em laboratórios, porquanto os laboratórios da Terra visam unicamente pesquisar o que seja material, por mais que seja rarefeita a matéria. Como o homem, principalmente o da ciência, não consegue conceber nada que existe que não seja material, não consegue entender Deus. Dessa forma, para alguns, Deus não existe. Materialmente, não existe mesmo, pois Deus é. Devido a essa realidade, muitos na Terra, até mesmo baseados na Bíblia, entendem Deus como um homem, um velho de longas barbas brancas acima das nuvens a observar o planeta. Dessa forma, atribuem características humanas a ele. Daí surgiu a crença em um Deus vingativo, irado, vaidoso e às vezes até cruel. Por isso, segundo alguns, deve ser temido. E é por tudo isso que se diz comumente que Deus só ouve aqueles que têm fé nele. Isso é sentimento de vaidade, e a vaidade é imperfeição humana. Ele não é vaidoso e para ele só importam as obras. Nos ama indistintamente. Equivocadamente, até mesmo devido à tradição, se diz: vá com Deus, Deus te acompanhe, Deus te abençoe. Assim estamos desejando algo a alguém, como se Deus só o amparasse se alguém assim o deseja, um Deus parcial. Pior ainda é quando, por exemplo, alguém que amamos participa de um concurso e passa, dizemos graças a Deus, como se aqueles que não passaram não forem envolvidos pelas graças divinas. Esse exemplo se estende aos que escaparam de um acidente, tiveram a sorte de se safar de algum problema. Amados leitores, tudo isso é sinônimo de fé cega, falta de compreensão do que seja esse poder incomensurável e as leis perfeitas que foram estabelecidas por ele. Leis às quais estamos submetidos e cada um de nós teremos exatamente aquilo que é do nosso mérito ou demérito. Por outro lado, até mesmo pela nossa pequenez espiritual,
Somos ainda crianças em desenvolvimento. Não importa como nos dirigimos a Deus, como cada um de nós o concebe, Ele não se importa, pois não leva em conta os tempos de ignorância, conforme um texto bíblico, Atos 17,30. Ignoramos ainda o que Ele seja essencialmente como nos esclarecem os espíritos superiores na questão número 10 de O Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Ao me deparar com essa resposta, pensei: que sentido será esse? Creio que entendi que sentido seria esse na resposta à pergunta seguinte, a 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando o seu espírito não estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, a divindade, então verá e compreenderá. Compreendi então que o sentido que nos falta é o espiritual, como o próprio Jesus nos asseverou, João 14,12. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por enquanto, às vezes, fé cega. No futuro, compreendendo mais, fé raciocinada. Então, assim, essa questão da fé cega, eu estou muito ligada a ela. E creio que grande parte das pessoas que me acompanham nos estudos também se identificaram com isso. Eu ainda sou aquela que fica, né? Graças a Deus, Deus te acompanhe, né? Deus te abençoe, como se a gente tivesse essa individualidade, né? Que ele colocou. O que eu discordo, que talvez seja pela minha pequenez mesmo, é que Deus não vai ser parcial, né? Ele não vai ser melhor para aquele ou para o outro devido, né? As suas palavras vai com Deus, Deus abençoe, né? Graças a Deus. Então, assim, eu creio que é um princípio do acreditar, é o princípio de estar falando, é o princípio de estar com Ele, de estar ligado com Ele. Então, não é que Deus vai nos dar mais amparato porque a gente cita o nome dele, porque a gente clama por ele, porque a gente evoca para que ele cuide de uma pessoa. Ele vai cuidar de todos, indistintamente. Quem fala, quem não fala, quem lembra dele, quem não lembra. Deus é o nosso Pai. Mas o que eu não concordo muito é assim, não é que as palavras do Gesualdo foi para desprezar, mas a nível de estudo, ele quis dizer que nós estamos ainda atrasados, nós ainda estamos naquele Deus que, como ele falou aqui, se a gente passa no concurso, né, graças a Deus que você passou no concurso. Aí eu já lembrei de uma passagem que eu tive, né, como eu já até citei num outro estudo. Quando eu perdi meu bebê, meu primeiro filho, o médico chegou no quarto e perguntou: como é que você tá? Eu falei: tô bem, graças a Deus. Mas era uma resposta assim automática, né? E de fato é o que eu sentia. Eu falava: eu fui amparada por Deus até aqui. E aí ele virou para mim e falou assim: graças a Deus, não. Quem fez a sua cirurgia, quem te acompanhou, quem fez os exames, quem está cuidando de você, somos nós, os médicos. E aí eu me deparei com um ateu, com certeza, né? E na minha fé cega, eu falei para ele assim: olha, se Deus não quisesse, você não era nem médico. Foi a única coisa que veio na minha cabeça. Então, assim, nós temos, mesmo por falta de estudo, nós temos esse princípio de fé, que tem que ser aprimorado, porque quando se pergunta quem é Deus para você, a gente se perde na resposta. A gente fica sempre naquela: Deus é o cara que, né, construiu aí o mundo, o céu, o mar, as estrelas, o universo, aquela coisa toda. Nós temos essa explicação, porque o nosso limite de conhecimento é ainda muito simplório, ainda é muito pequeno. À medida que você vai estudando um pouco mais, vai descortinando algumas coisas que para nós, no nosso dia a dia, na nossa simplicidade, não passa pelo crivo da razão. A gente simplesmente reproduz essa palavra o tempo todo, né? Essa frase: vai com Deus, Deus abençoe, graças a Deus, né? E o que ele diz aqui que não é que está errado, mas a gente já fala isso no automatismo, né? No costume, pelo hábito, porque a gente aprendeu numa religião, porque alguém ensinou e a gente reproduz.
não é aquela coisa do verdadeiro sentimento, do entendimento da grandeza de Deus na nossa vida. E aí, quando isso não sai verdadeiramente, pode observar, vem esses testes. Eu me senti testada no dia que o médico virou para mim e falou: graças a Deus não, graças a nós os médicos que você está bem. Eu me senti testada, mas eu estava tão grata a Deus porque eu passei por toda aquela situação e eu fui amparada, eu não me senti totalmente sozinha. Ali naquele lugar eu me senti sozinha perante aquelas pessoas, era o verdadeiro umbral ali. Pessoas que tinham abortado porque quiseram, né, aquela energia pesada dos abortados que estavam ali, aquela coisa dos obsessores vendo aquela cena e se comprazendo com ela, tirando a energia, né, das pessoas. Isso a gente quer ser sensível, por mais que eu não veja, eu senti tudo isso, mas eu fui amparada. Tinha momentos que dava aqueles cortes no pensamento, eu cochilava, sabe? Eles me ampararam. Mas eu só tenho até hoje, não só naquele momento, essa fé cega. Eu vejo que a minha fé é muito pouca. Dependendo da situação, eu ainda fico naquela será. Quando a gente tem dúvida, nós não temos a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela não deixa dúvida. Você não precisa justificar tanto, apenas você fala com convicção e o outro, se quiser acreditar, bem, se não quiser, amém, ele está no patamar de evolução dele. Nós não temos que provar, apenas acreditar e dentro do que ele colocou aqui, né? Eu uso muito a palavra acreditar, mas olha só como é importante estudar, né? O acreditar é o que eu, Patrícia, sinto. E ele coloca aqui que o importante não é acreditar, e sim saber, né? Você acredita em Deus? Nós vamos falar sim, porque a gente acredita, mas é pouca fé. Agora, se alguém pergunta, você acredita em Deus? Não é bem assim. Eu sei que Deus existe. É diferente, tem um outro peso. Percebem isso? Eu percebi durante a leitura. A leitura está me despertando isso. Não é que eu já tenho isso em mim. Eu ainda estou condicionada. As palavras que eu aprendi, as palavras que eu reproduzo, porque eu já ouvi, porque eu achei que aquilo é de peso, de valor, de sentimento junto com essas palavras, né? Mas ainda não expressava a verdadeira fé. E não é que eu vou dizer assim, eu sei que Deus existe a partir de hoje, que eu já estou expressando a verdadeira fé. Mas eu já estou tentando pular de um grau para o outro. Eu vou exercitar essa palavra. Ao invés de dizer, acredito em Deus, eu vou começar a dizer, eu sei que Deus existe. Acreditar, como o Gesualdo bem colocou, eu posso hoje acreditar e depois desacreditar. E quando eu sei, não tem mais como eu deixar de saber, né? Como ele colocou o exemplo, o aluno, depois que ele aprende a ler, independente se ele quer ler ou não, tudo que está em sua volta, ele vai ler, porque ele já sabe ler, né? Ele vai ler coisas boas e coisas ruins, porque ele realmente já sabe ler. Quando ele acredita que sabe ler, algumas vezes ele vai ler, outras vezes ele não vai, né? Porque ainda não firmou aquele conhecimento. Quando a gente sabe, firma. Aí não tem como voltar atrás. E eu estou em busca desse saber. Eu estou em busca, através dos estudos, de firmar o meu conhecimento, de adquirir esse conhecimento de forma que ele venha de verdade me transformar numa pessoa melhor. E assim eu desejo que vocês também, a partir de hoje, exercitem, então, saber que Deus existe e não apenas acreditar que Ele existe. Tem uma grande diferença. Vejam o texto novamente, avaliem, né, refletindo sobre essas palavras, porque elas de fato são muito importantes. A gente acha, acredita que tem fé, mas a gente precisa saber como utilizar essa fé. Ela está aqui dentro. A gente só precisa firmar.